Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. Ele foi eleito prefeito de Botucatu nas eleições de outubro passado com 76% dos votos. E hoje é o nosso entrevistado. Prefeito Fábio Leite, seja bem-vindo ao Botucatu em Destaque. Um prazer participar do programa, Hamilton. Estou à disposição aqui para esclarecer todas as questões que surgirem dos nossos telespectadores. Prefeito, nos últimos dias, uma liminar pedida pela Prefeitura conseguiu que o hospital do bairro voltasse a ser construído pela municipalidade. O que aconteceu para chegar a esse ponto? Bom, essa é uma obra que foi licitada pela Prefeitura há alguns meses, na realidade há mais de um ano, e ela foi entregue em dezembro de 2024, inclusive tivemos aqui a visita de secretários de Estado e do próprio governador em exercício, e ela tinha numa fase que a gente chama de pré-operacional, ajustes a serem feitos até o dia 31 de janeiro. Pequenas correções, algumas melhorias, alguns acabamentos. Então, aquele finalzinho de obra, né, que a gente fala aqui no interior de São Paulo. E a construtora, infelizmente, não cumpriu esse cronograma. Então, na semana passada, nós ingressamos com um pedido judicial para que a gente pudesse tirar essa construtora de todo esse processo e com a mão de obra da Prefeitura, das Secretarias de Habitação, Escritório de Projetos, Infraestrutura e Zeladoria, assumíssemos essa fase final, vamos dizer, de retoques, né, que eu tenho falado, para que a gente consiga colocar o hospital para operar no mês de março. A Justiça de Botucatu, o Judiciário de Botucatu, concedeu essa liminar e na última sexta-feira da semana passada, essas equipes já ingressaram no hospital e estão trabalhando. Hoje pela manhã, estive no hospital fazendo uma visita e as obras estão bastante avançadas, né, esses acabamentos estão bastante avançados. E a gente deve, nesse cronograma de iniciar as atividades em março de 2025, permanecer com essa programação. Prefeito, um outro assunto também que está gerando uma polêmica é a volta das secretarias que o senhor enviou para o Legislativo. Qual a justificativa que o senhor daria para a volta dessas secretarias? Perfeito. Bom, eu participei da gestão anterior do prefeito Mário Pardini, né, e fui, entre outras responsabilidades que eu tinha na Prefeitura, o responsável pela Secretaria de Fazenda, e lidei profundamente com a questão do orçamento municipal. O contexto que a gente tinha de cidade, de orçamento em 2017, era completamente diferente do contexto que a gente tem de cidade, de orçamento em 2025. E lá atrás, nós optamos por fazer uma série de ações de enxugamento da máquina pública por conta desses desafios que tínhamos na ocasião. Botucatu evoluiu, o orçamento municipal evoluiu, e nós temos aqui em Botucatu uma necessidade muito grande, falei isso durante toda a campanha, de desenvolvimento econômico. E dentro desse conceito de desenvolvimento econômico, secretarias como a agricultura, como o meio ambiente, como a comunicação, como a cultura, como o esporte, como o turismo, terão também esse protagonismo. Então, durante a campanha eu fiz essa apresentação, sempre disse que qualquer secretaria que fosse criada não seria só no papel, ela teria protagonismo em termos de infraestrutura, em termos de orçamento, e foi nesse caminho que eu segui com esse projeto de lei logo no início do mandato. Eu fiz a criação da Secretaria de Turismo, que era uma secretaria adjunta e passou a ser uma secretaria de fato, nesse contexto do desenvolvimento econômico, e também separei a antiga Secretaria do Verde. Então, o que antes era uma unificação entre meio ambiente e agricultura, agora nós temos essas secretarias também separadas. Essa talvez tenha sido a maior mudança através desse projeto de lei, apresentado e aprovado pelo Legislativo botucatuense. Dentro dessa resposta, o senhor falou de Secretaria de Turismo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é a vocação do município de Botucatu? Eu estive na semana passada, coincidentemente, na última segunda-feira, com o secretário de Governo, Roberto de Lucena, tratando exatamente a questão do turismo em Botucatu. Primeiro que Botucatu já é um município de interesse turístico, né, o que a gente chama de MIT, e nós estamos concorrendo, pleiteamos, a aumentar esse patamar para a estância turística, como acontece, por exemplo, em Avaré, uma cidade da nossa região. As pessoas podem perguntar, tá, o que isso muda? Muda, em primeiro momento, a questão do financiamento do Estado para o município. Então,
Ordem de grandeza, a cidade de Botucatu, como município de interesse turístico, tem algo entre 600 e 700 mil de repasse do governo federal por ano. E se a gente conseguir subir esse patamar, a gente passa a acessar 2,5, 3, 4 milhões de reais por ano. Então você tem aí um incremento bastante importante. Nessa reunião com o secretário, o pedido que o governo do estado tem, é dessa forma que eu estou organizando a prefeitura e a secretária Roberta de Turismo também está, é que Botucatu seja protagonista de todo o turismo da região. Então, quando eu falo isso, eu estou falando do turismo de aventura, que Botucatu já tem esse cacoete, até pelas suas belezas naturais, pelas suas estruturas naturais, o turismo cultural, o turismo médico, biomédico, por conta da presença da Unesp aqui em Botucatu, o turismo de hotelaria. Nós temos uma Cuesta, aqui os nossos irmãos de outras localidades também numa condição como essa, eu peço perdão, mas a Cuesta de Botucatu, sob o meu ponto de vista, é uma das mais belas do estado. Na minha opinião, comparada igualmente, por exemplo, com a região de Campos do Jordão. Então a gente tem esse potencial de exploração, por exemplo, hoteleira, e quando eu falo a palavra exploração aqui, voltando à sua primeira pergunta das secretarias, é uma exploração sustentável, de você desenvolver o turismo, mas aproveitar essa questão da sustentabilidade ambiental para desenvolver esse programa. O turismo religioso, no início da campanha no passado eu comento, a imensa maioria da população de Botucatu se declara cristã. E por que não, independente da denominação religiosa, né? E por que não você ter uma frente de turismo religioso? O turismo musical, temos artistas aqui da região, artistas de Botucatu, agora no carnaval desse ano, a primeira vez que a gente vai ter um carnaval com essa pegada de shows, etc. Então, quando a gente fala do cacoete, né, da vocação turística de Botucatu, ela é muito ampla. Você vai desde o turismo de aventura até um turismo médico, passando por culinária, por religiosidade, por infraestrutura, por todas essas vertentes que são possíveis serem, de novo, exploradas sustentavelmente aqui em Botucatu. Prefeito, sobre indústria, um questionamento que eu sempre fiz é por que Botucatu não utiliza essa mão de obra da Unesp em indústrias, por exemplo, do ramo farmacêutico. O senhor pensa também que poderia ser utilizado nesse sentido? Sua visão é perfeita. Então, aproveitar esse conceito, né, essa existência da Unesp em Botucatu, nos seus mais diversos campos, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. Em relação a essa questão, a gente tem 2 projetos caminhando. O primeiro é da gente ampliar a participação do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico, um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, o parque que fica ali às margens da nossa rodovia Gastão da Alfarra, sentido Represa, que tem esse conceito da inovação, esse conceito do desenvolvimento de novos produtos. Então a nossa ideia, o primeiro projeto, é que a gente tenha ampliação de toda essa estrutura e de todo esse conceito. E segundo, e eu bati isso muito na campanha, é de naquele eixo da entrada da cidade pela Castelinho, né, que liga Botucatu a Castelo Branco, da gente ter na região do aeroporto um grande porto seco, um grande centro empresarial, para explorar não só a localização geográfica de Botucatu, no coração do estado de São Paulo, cercada por grandes rodovias, com uma região populosa e bastante desenvolvida, aproveitando o nosso aeroporto, onde a gente tem instalado inclusive a Embraer, mas trazer para cá, nesse eixo, nesse porto seco, nesse centro empresarial, empresas como, por exemplo, as farmacêuticas, que dependem, por exemplo, da aviação comercial, da aviação em larga escala, para fazer a distribuição de produtos. Então tudo isso a gente encampa num grande projeto de porto seco ali naquele eixo da Castelinho, um projeto que, para você ter ideia, eu estive em São Paulo há mais ou menos um mês atrás, tratando especificamente para isso. A gente está contratando uma consultoria para fazer uma assessoria para Botucatu, justamente para identificar nessas características geográficas, nessa característica de aeroporto, até ferroviária que a gente tem, qual que é o melhor perfil de empresa que a gente pode atrair para o município. E daí, através de uma parceria público-privada, uma PPP, desenvolver todo esse eixo do município com essa pegada, com esse conceito de desenvolvimento econômico. Aproveitando para falar por segmentos, a saúde, o que o senhor pretende, nesse mandato, fazer pela saúde de Botucatu? Muito em breve, provavelmente aí na virada entre fevereiro e março, a gente deve fazer um anúncio de um grande pacote da saúde em Botucatu, que tem no seu coração, né, a sua engrenagem principal, a operação do Hospital do Bairro, que foi sua primeira pergunta em relação a liminar, né? O Hospital do Bairro, concebida essa reestilização, essa revitalização pelo prefeito Pardini, o nosso ex-prefeito Pardini, e que, como eu disse, foi concluída, agora a gente está nos ajustes finos. Um hospital que foi concebido para fazer cirurgias
de pequena ou baixa e média complexidade para o cidadão botucatuense, né? Nós temos filas de pacientes que aguardam há muito tempo, então esse equipamento vai ser usado nisso. Quando esse equipamento começa a operar, da forma como ele foi disposto, a gente começa a ter um círculo virtuoso na saúde de Botucatu. Por quê? Pacientes que eventualmente estão no pronto-socorro, pacientes que eventualmente estão no HC para fazerem esse tipo de cirurgia ou aguardando esse tipo de cirurgia, vão ser atendidos e acolhidos no Hospital do Bairro, liberando, por exemplo, leitos no Hospital das Clínicas para cirurgias mais complexas. Esse é um ganho. Segunda questão desse pacote, a gente vai embarcar muita tecnologia no nosso pronto-socorro. Hoje, 76% dos atendimentos do pronto-socorro adulto de Botucatu são de pacientes classificados pelo protocolo de Manchester como azul e verde, que são aqueles pacientes de baixa complexidade, de casos pouco graves. A gente embarca no mês que vem não só uma nova estrutura profissional, com mais médicos, mais enfermeiros, mais atendentes, mas também muita tecnologia para dar mais fluidez ao atendimento do pronto-socorro. E hoje, inclusive, estive numa unidade de saúde, muita tecnologia nas unidades de saúde, para automatizar protocolos, para recadastrar cidadãos botucatuenses, para que a gente também tenha agilidade no atendimento das unidades básicas. Então, um grande pacote entre fevereiro e março vai ser divulgado, mas tem, vamos dizer, esses pilares, né? A operação do Hospital do Bairro, com cirurgias eletivas, uma grande massa de profissionais e tecnologia no nosso pronto-socorro para dar mais fluidez, e essa nova roupagem de infraestrutura para as unidades básicas de saúde. Sobre segurança pública, o que dá para prever nesses 4 anos? Botucatu colhe os frutos de investimento dos últimos anos, né? Mais uma vez me reportando à época em que era secretário de Fazenda, secretário de Governo, na gestão anterior do prefeito Pardini, e foi mais uma vez eleita a segunda cidade mais segura do Brasil. Isso eu digo que não é por acaso, é resultado de uma integração muito profunda das forças de segurança de Botucatu, Polícia Militar, Polícia Civil e a nossa Guarda Civil Municipal, sempre integradas nas ações de planejamento, de estratégia e de operação. Toda a infraestrutura que foi desenvolvida no município com o conceito de muralha virtual, essas câmeras que a gente implantou há quase 2 anos e já investiu quase que 5 milhões de reais, e dentro delas, né, um centro de monitoramento da cidade como um todo, toda a ampliação da nossa Guarda Civil Municipal. Então hoje a gente tem em Botucatu um guarda civil para cada 1.000 habitantes, que é um índice muito interessante, se olhando os indicadores aí de segurança mundial. A nossa proposta é seguir com essa infraestrutura. Então os nossos grandes planos é que essa inteligência das 3 forças de segurança seja cada vez mais incrementada. Prova disso que recentemente eu ampliei o convênio com as polícias militares para nossa atividade delegada, e a gente embarca mais tecnologia. Então essa muralha que a gente tem virtual na cidade, que faz esse acompanhamento de carros, a gente vai ter a muralha rural para fazer monitoramento das nossas áreas rurais, a muralha industrial para a gente fazer o monitoramento das nossas áreas industriais, a muralha comercial para fazer o monitoramento dos nossos grandes eixos de comércio, e toda essa inteligência de câmeras, de identificação espalhadas na cidade, monitorando as nossas escolas, os nossos postos de saúde, os próprios municipais. Então essa grande malha de tecnologia vai incrementar essa estratégia que vem sendo adotada há algum tempo. E com o governo do estado, muito em breve, agora no começo de março, eu não me recordo a data, eu terei uma reunião com o secretário Derrite, justamente, o secretário de Segurança do Estado, né, justamente pedindo um apoio do governo do estado nesse aporte ou nessa infraestrutura que a gente vai continuar seguindo no município. No item habitação, moradia, você tem um plano aí para número de construção de casas? Bom, os programas de habitação também continuam. Talvez a grande sacada de Botucatu nesses últimos anos foi de que todo empreendimento de habitação tem uma contrapartida para o município. Quando eu falo contrapartida, realmente algum benefício para a cidade de Botucatu para que esse empreendimento aconteça. Posto de saúde, uma escola, um viaduto. Então esse programa de parceria público-privada, né, município e os empreendedores, continua, e é nessas bases que a gente tem feito as negociações. Tive ontem com a proprietária de uma grande rede de construção do Brasil, uma grande empresa de empreendimentos imobiliários, e a gente tem muito em breve, há uma semana atrás, nós fizemos o lançamento de mais de uma centena de casas, numa região ali do Santa Elisa, e agora esses lançamentos começam a acontecer, principalmente nesse primeiro semestre, da ordem de 1.000 a 1.500 unidades. Geração de empregos, a gente já falou de turismo, também de aproveitar a mão de obra da Unesp, o Porto Seco. Quais outros segmentos da cidade podem gerar emprego? Todos.
Então eu tenho nas reuniões de secretário dito para cada um deles, né, como falei no começo da entrevista, que cada secretaria, além da sua atividade típica, tem que pensar em desenvolvimento econômico. E falar em desenvolvimento econômico, necessariamente a gente está falando de geração de empregos. Então a gente tem alguns exemplos, como já dei, do turismo, da cultura e do esporte, de que além dessas atividades corriqueiras, a gente tenha eventos, tenha ações em Botucatu que também atraiam esse desenvolvimento econômico. Provas, por exemplo, esportivas, trazem investimento para a cidade e geração de emprego. Na linha da indústria, um grande programa de formação. Hoje, na hora do almoço, coincidentemente, estava com representantes do Senai para que, junto dessa grande expansão da Embraer no mundo, e Botucatu não é diferente, a gente tem a sorte e a honra de ter uma planta da Embraer aqui, da gente chegar no sentido industrial com grandes programas de formação de mão de obra para poder oferecer para esse empresariado mão de obra qualificada para essa expansão. Comércio, provavelmente daqui uma semana ou 15 dias a gente lança um grande pacote para os setores de comércio e serviço, um pacote que inclui a questão de funcionamento, a questão de segurança, a questão de tecnologia, a questão de formação de mão de obra. A área rural, com a criação da Secretaria da Agricultura, um grande programa de formação também para trabalhadores da área rural. A gente tem em Botucatu um programa que começou há algum tempo, que chama-se Botucatu em Frente, onde através da equipe da assistência social a gente acolhe moradores em situações vulneráveis e ensinamos um ofício a eles. A ideia é que esse programa seja expandido também para o agronegócio, agricultura. Então, diversas frentes de formação, de atração de empresas e de colocação de mão de obra no mercado. É assim que a gente vai continuar desenvolvendo o município economicamente e, sem dúvida nenhuma, o benefício, talvez o efeito colateral positivo é a geração de emprego. Prefeito, uma preocupação grande, até hoje o governo do estado decretou aí uma emergência no estado para o combate à dengue. Como é que está agindo a prefeitura e qual o pedido que o senhor faz para a população para combater o mosquito? Muito obrigado, te agradeço pela oportunidade de tratar esse assunto. Uma das primeiras medidas, um dos primeiros projetos que eu lancei enquanto prefeito foi uma grande campanha, um grande pacote de combate à dengue. Para você ter ideia, a gente tem de janeiro até quase o aniversário da cidade, até abril, 177 profissionais da prefeitura, das secretarias de infraestrutura e zeladoria, cuidando especificamente a questão de dengue no município. Roçada e capina de guias, sarjetas, calçadas, recolhimento de materiais em terrenos públicos ou privados, cuidado com áreas institucionais, áreas verdes da prefeitura. Então a gente tem um grande mutirão, uma grande massa de profissionais cuidando dessa parte de zeladoria e limpeza. Temos também as equipes da nossa vigilância ambiental, todos os dias fazendo a pulverização com um produto, um larvicida, nos períodos da manhã e da tarde, em toda a cidade. Então cada casa de Botucatu receberá de 45 em 45 dias a aplicação desse produto para que a gente consiga combater o desenvolvimento das larvas. Toda a equipe de saúde do município, todas as unidades de saúde, dos hospitais, as unidades básicas, preparadas para o atendimento à população que eventualmente tem algum tipo de sintoma, para que a gente, de uma forma muito rápida, possa fazer essa abordagem, verificar se se trata de um caso de dengue e fazer o tratamento. As equipes de vigilância no porta a porta, a cidade toda vai ser visitada pelas equipes de vigilância para que a gente identifique em cada uma das casas de cada morador de Botucatu eventuais focos. E essas ações têm dado resultado. Lógico, é importante a gente dizer que a dengue também é uma doença sazonal. Nós tivemos em Botucatu no ano passado um volume grande de casos que sazonalmente tudo indicaria uma redução já para 2025, mas essas ações que eu acabei de comentar têm dado resultados. Botucatu até hoje, graças a Deus, não teve nenhum caso de morte por dengue. Temos um pouco mais de uma centena de casos identificados, todos tratados no município. E é assim que a gente espera, é assim que a gente pede a Deus, que a gente passe esse período de chuvas. Pedido que eu faço para a população, e falei isso no lançamento da campanha, a dengue mata. A doença é uma doença perigosa, é uma doença traiçoeira, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por favor, população de Botucatu, eu peço encarecidamente, a prefeitura tem feito a sua parte, colaborem, se puderem, verifiquem diariamente as suas casas, se não existe foco do município, de mosquito, perdão. Aqueles proprietários que tenham terrenos baldios na cidade, mantenham os seus terrenos limpos, por favor, não façam descarte de entulho, de inertes na cidade, apesar de toda essa ação que a gente está fazendo de recolhimento, para que a gente consiga passar principalmente por esse período das chuvas e conseguir, ainda sob controle, manter essa doença.
Prefeito Botucatu ficou 50 anos sem um deputado. Na entrevista que o deputado federal João Cury nos deu, ele falou que no mandato dele foi feito um plano Botucatu 2025 e agora está na hora de fazer o Botucatu 2050. O senhor concorda? Concordo totalmente. Respondo a sua pergunta em duas vertentes. Primeiro, que a cidade de Botucatu merece ter já na próxima eleição um deputado estadual do nosso município e um deputado federal do nosso município. Importante, independente de quais sejam esses nomes, e eu vou trabalhar de forma muito dedicada para que a gente tenha bons nomes como candidato a deputado estadual e candidato a deputado federal, mas é importante que a cidade de Botucatu se mobilize para que a gente consiga fazer de fato, pela primeira vez na história, um candidato estadual e um candidato federal na eleição como majoritários. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é todo esse planejamento, pensando Botucatu para os próximos 20, 30 ou 40 anos, nós já iniciamos logo no início de janeiro, com cada secretaria fazendo o seu plano. Muito em breve, provavelmente ali próximo ao aniversário da cidade, um pouco depois do aniversário da cidade, a gente faz a consolidação desse plano e divulga, vamos dizer, todas essas metas ou todas essas ações que a gente tem para Botucatu para as próximas décadas. Um plano que vai desde a Secretaria de Assistência Social até a zeladoria, pensando realmente o futuro da nossa cidade. Prefeito, que marca o prefeito Fábio Leite quer deixar no final do seu governo? Desenvolvimento econômico e cuidado com a nossa população. Se me perguntarem quais são as prioridades que a gente tem no nosso governo em todas as secretarias, desenvolvimento econômico, para que a gente tenha em Botucatu essa cadência de desenvolvimento sem depender de recursos do governo federal e do estado, que são importantes, mas é importante que a gente tenha novidades em todos os setores para que a cidade cresça. É um círculo virtuoso, como a gente falou na pergunta anterior. Quanto mais atração de empresas, mais emprego, quanto mais emprego, mais renda, quanto mais renda, mais consumo, quanto mais consumo, mais empresas, e assim a gente segue. E o cuidado com a nossa população. Então, esse vai ser um mandato de 4 anos, onde todos os secretários estarão muito próximos ao cidadão botucatuense, cuidando do dia a dia da nossa cidade, não importa se da saúde, da cultura, do turismo, da assistência social ou da zeladoria. Mas a gente quer ter o nosso cidadão muito próximo a nós, nessa onda que a gente tem em Botucatu tão positiva. Para encerrar, prefeito, para o Fábio Leite, o que representa, o que significa Botucatu? A paixão da minha vida, nasci aqui, escolhi voltar aqui, ter minha família, ter meus filhos, continuar a minha carreira, escolhi ser prefeito dessa cidade, tive a honra de ser eleito, como você falou, por 76% dos votos válidos na última eleição. Então é uma honra estar à frente da nossa cidade e em retribuição a essa honraria que eu recebi, eu vou me dedicar nesses 4 anos incansavelmente para que a nossa cidade continue se desenvolvendo. É só isso que eu quero, que Botucatu seja a cidade mais arborizada do mundo, com a melhor saúde do mundo, com a melhor educação do mundo, com o melhor turismo do mundo, sem demérito para nenhum outro município. Mas Botucatu vai fazer a diferença. Muito bem, essa foi a entrevista com o prefeito Fábio Leite, falando sobre o momento atual e o futuro de Botucatu. Botucatu em Destaque volta na próxima semana com mais uma entrevista interessante. Nosso agradecimento ao Primar Plaza Hotel, que foi a sede dessa entrevista de hoje. Até o próximo programa, obrigado pela audiência, tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos.